Quero nesta gloriosa manhã saudar a todos com a paz do Senhor, dizer da alegria que eu tenho, que Deus me dá, para mais uma vez ministrarmos aqui de forma bem sucinta a lição bíblica da escola dominical. EBD tem o melhor para você. A lição é de número 5, para 2 de agosto de 2020. E o título é Zorobabel recomeça a construção do templo. Aleluia. Vamos ler o textuário, fala assim: ao 24º dia do mês segundo ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículo 10 a 18. A verdade prática fala sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O texto para leitura em classe está em Esdras capítulo 5, versículo 1 a 2, Ageu capítulo 1 e versículo 12, Zacarias capítulo 4, versículo 6 a 10. Leamos em nome de Jesus. Esdras capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, aleluia, e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudaram. Vamos ler Ageu capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, aleluia, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Zacarias capítulo 4, e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça era. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, e também as suas mãos a acabarão, para que saiba que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra, Aleluia. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar pela graça que nos dá de mais uma vez ministrarmos a tua palavra, meu Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que não falha. É em nome de Cristo que vamos ministrar nesta manhã a Escola Bíblica Dominical, online para todos aqueles que almejam fortificar sua fé no Senhor. Amém? Querido, o objetivo específico dessa lição nossa é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Outro objetivo é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E outro objetivo é explicar o ministério profético
à luz da Bíblia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Introduzindo a nossa lição, nesta lição, vamos estudar como Deus, depois da construção do templo ter ficado parado 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas Ageu e Zacarias. Glória a Jesus. Tópico 1 fala: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1 diz: Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu capítulo 1. Depois levantou Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e Manté, e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Vejamos, primeiro foi Zorobabel. Zorobabel era o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecendo da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhuma forma, veio modificar a situação imposta pelos inimigos. Deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Nesta manhã o Senhor está nos encorajando a continuar a obra, nos encorajando a fazer esta obra. A mensagem de Deus veio sob forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras, aleluia, que é de onde sai o azeite, né? E o recado de Deus para Zorobabel, lindo, foi esse: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos. A dificuldade que pareciam montes grandes diante de Zorobabel e Zacarias seriam como campinas ou como uma planície, disse Deus. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Querido, quando Deus garante algo para nós, Ele cumpre. Deus cumpre a sua promessa em nossas vidas. Amém. O outro homem que ele usou foi Josué, que era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com o vestido sujo, Josué. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de veste nova e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mintra limpa. Quer dizer, é um Deus que perdoa, querido. É um Deus que restaura. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E depois vem o povo. O povo recebeu uma mensagem também de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa de Deus. Então nós, servos queridos, temos o dever também, temos o compromisso de contribuir com a casa de Deus, de ajudar no crescimento da obra de Deus. Ageu, então, falou-lhe do prejuízo que sofre o homem, que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Ageu capítulo 24. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Qual foi a ordem? Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Aleluia.
o resultado da mensagem dos profetas, qual foi? O poder de Deus se manifestou, aleluia, através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa de Deus. Aleluia! Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a construção do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que era o rei que sucedeu o rei Ciro. Sabe, quando Deus está no negócio, quando Deus opera em algo, nada pode impedir. Até porque está escrito, impedindo, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação no registro dos éditos do rei de Pérsia, foi encontrado a ordem dada por Ciro. Aleluia, assim o rei Dário confirmou a permissão para a construção do templo. Não foi o rei Dário, foi Deus que opera, né? Depois nós vimos o impulso espiritual dado pelo profeta. Continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Olha, os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Ainda capítulo 6, versículo 15. Que grande bênção! O despartamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se. E agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado resultado glorioso. Toda honra e glória seja dado somente ao Senhor. Aleluia! Meus queridos, é maravilhoso. Então o profeta Ageu e Zacarias são levantados mesmo pelo Senhor para incentivar, aleluia, o povo a retornar à construção daquele templo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vimos no segundo tópico o ministério profético, uma prova de manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobre o sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da construção do templo. Primeiro, nós vimos a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Aleluia! No Antigo Testamento. Primeiro nós vimos o caso de Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo na escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Depois nós vimos também Elias. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse a lei de outros. Aleluia. Por 3 anos e meio. O ponto alto de seu ministério foi o confronto, queridos, com o profeta de Baal no Monte Carmelo.
Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Meu amigo Genivaldo Primo, em Maceió, a paz do Senhor. Ouvi a sua mensagem de manhã, você testou positivo, né? Mas estamos orando por você. Creia, meu amado irmão, obreiro do Senhor, que Deus vai lhe restaurar, Genivaldo, amém? Deus vai lhe restaurar no nome de Jesus. Ora pelo modo aqui no Paraná. Um abração, companheiro. Aleluia. Depois nós vimos a manifestação sobrenatural no Novo Testamento, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude. Os dons espirituais começaram a entrar em ação. Glória a Deus nas alturas do céu. E passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Aleluia! Os apóstolos eram revestidos desses dons. Aleluia! Meio divino para a conversão de muitas almas. Queridos, o próprio apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo. Escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação dizendo: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Aleluia! Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus nas alturas do céu. Queridos, o profeta, na dispensação do Novo Testamento, vejam bem, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceu nos últimos dias. Atos capítulo 2, 27. Ter alguém o dom de profetizar, irmão, ter alguém o dom de profetizar, não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Lemos em Atos, capítulo 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta. Foi o profeta Ágapo, Atos 21 e 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram, aleluia, consultados pelo povo e transmitia-lhes a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. São Lucas 16, 16. No pacto, aleluia, no pacto da nova aliança, temos que Jesus, como o único mediador, 1 Timóteo 2 e 5, é importante, irmão, notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, conforme diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 5. Aleluia, está assim escrito: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sim, e Efésios 2,18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Aleluia, Jesus Cristo. Então, você tem acesso a Jesus diretamente, porque Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário, querido, quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder
a consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóvel, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias capítulo 23 e 21. É fundamental que os obreiros, nós obreiros, ensinemos as igrejas acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, então é muito importante esta lição e é importante entendermos também que os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. É Deus que, através da sua palavra, profetiza nestes dias atuais. Quando eu prego a palavra, eu estou pregando a palavra profética. Porque tudo que Deus quer fazer está revelado em sua palavra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos guarde nesta jornada. Oremos aguardando a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Quero também aproveitar o momento e pedir aos amados irmãos internautas que vá lá no YouTube, nós temos ali um canal de estudos bíblicos, e você se inscreva ali e ative o sininho, ok? Evangelista Aldo Porfírio. E ali tem mais de 80 mensagens para a nossa edificação espiritual. Não esqueça de se inscrever, vai lá no canal YouTube, Evangelista Aldo Porfírio. Amém? Oremos, irmã Esther. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma manhã que nos deste, Pai Santo, de glorificarmos o teu nome ministrando a palavra. Que essas palavras produzam efeito em cada vida, meu Pai, meu amado Pai. Deus querido, Deus maravilhoso. Eu quero te louvar pela graça, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Abençoe o irmão Genivaldo Prima ali em Maceió, que testou positivo para esta coronavírus. E pedir oração. Por isso, Pai Santo, eu oro e creio que o Senhor é um Deus, aleluia, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha, é um Deus que restaura, meu Pai. Guarde as famílias brasileiras, eu sei que esse vírus está proliferando de forma tremenda, até quando o Senhor quiser, porque o Senhor tem poder para paralisar qualquer vírus, qualquer interferência sobrenatural, porque o Senhor ainda tem o controle desta terra, de tudo que há. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Mas tem misericórdia dessas vidas que estão aí perecendo. Abençoe a família do pastor Dionísio, ali em Mirassol do Oeste, o pastor que passou para a eternidade, meu Deus. Amigo Dionísio, Deus está na glória lá contigo. Mas dê graça à sua família, Pai. Ó Pai Santo, para suportar esta perda, este momento, meu Deus. Porque chegou o dia dele e aí ao Senhor seja dado também a honra, a glória e o louvor, porque sabemos que é o Senhor que determina os seus dias na terra. De graça a mim e a minha família para permanecermos em tua presença até o seu glorioso dia. Pois, Deus, entendemos que sem ti nada podemos fazer. Nós dependemos de ti. Não tememos o que o homem pode nos fazer, porque o Senhor é mais poderoso do que todas as coisas, meu Deus. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nos guarde durante a nossa caminhada na terra, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Um abraço para todos no nome de Jesus.